Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo aqui mais uma videoaula pra gente, terceira série do ensino médio, é aula 8 de Geografia 2, que a gente vai falar de comércio. Essa aula, ela vai finalizar o nosso livro 2, tá bom? É um assunto bastante interessante e a gente vai conseguir perceber a evolução do comércio ao longo de todo o tempo e a importância que o comércio tem para toda a economia mundial. Primeiro, só para a gente lembrar rapidinho, gente, comércio é do setor terciário da economia. Ele ganha um destaque lá no período das grandes navegações, que a gente chama de capitalismo mercantil ou capitalismo comercial, mas a gente sabe que desde a antiguidade que ele é feito através do escambo, né, que são as trocas de mercadoria. E é a consolidação, justamente, do sistema capitalista, tá bom? O nosso livro traz aí uma classificação de comércio muito simples, né? Divide em comércio atacadista e comércio varejista. O comércio atacadista é aquele que o comerciante adquire o produto e repassa para um outro comerciante. E aí, normalmente em grande quantidade, esse outro comerciante que vai fazer a venda do seu produto, ou varejista que vende diretamente ao consumidor final, que aí, no caso, normalmente é em menor quantidade, tá bom? Então, vamos lá. Destaquei esse pedacinho do livro para a gente falar um pouquinho da diferença de oligopólio e de monopólio, porque isso já tem a ver com a globalização, com o comércio mais expandido. A gente tem aí como oligopólio, uma organização de algumas empresas juntas que dominam aquele setor de produção e aí ditam as regras, né, da mercadoria, os valores em si. E monopólio já é quando uma empresa só ou uma pessoa física, jurídica, enfim, ela é dona de uma única empresa, né, de determinado produto e não tem concorrência. Então, ela dita também as regras, né, os valores a serem vendidos no mercado. E normalmente esses preços são bem altos, tá bom? Então, antes da gente chegar em 1944, vamos falar um pouquinho aí, dividir esse período em Primeira Guerra, Segunda Guerra e Guerra Fria, para a gente entender um pouquinho desse processo do comércio. Enquanto a gente tem lá na Primeira Guerra Mundial, pós, né, Primeira Guerra Mundial, a Europa ela se enfraquece muito e aí gera, com a superprodução que os Estados Unidos têm de mercadoria, empaca esses produtos e aí a gente gera a crise de 29. Nesse momento, até esse momento, digamos, nós tínhamos aí um liberalismo clássico, o liberalismo de mercado. O que significa isso? O Estado ele não intervém na economia de forma alguma, ou seja, as próprias negociações econômicas entre os países elas vão acontecer e vão nivelar e proporcionar que essa economia seja desenvolvida, que o comércio seja desenvolvido. Porém, justamente com a crise de 29, a gente tem aí uma volta nessa ideia, e aí a gente entra com o keynesianismo, que já é uma intervenção de Estado na economia. Por quê? Porque precisava de uma intervenção do governo para salvar justamente a sair dessa crise de 29. E aí a gente vai ter começa todo esse processo já diferenciado em relação ao comércio, né? Agora um comércio já com mais intervenção do Estado. E aí a gente vai ter a Conferência de Bretton Woods em 1944, que ela já vem com uma ideia de mudar todo o mecanismo que a gente tem em relação ao mercado financeiro, principalmente se tratando dos países capitalistas. Mas deixa eu explicar isso. Vamos lembrar aí que pós Segunda Guerra Mundial, já estamos mais à frente, nós vamos ter países
divididos em capitalistas e países divididos em socialistas, certo? Essa conferência, ela cria alguns mecanismos que venham a trazer desenvolvimento para os países capitalistas. Dessas criações, porque o objetivo era justamente estabelecer algumas regras e avançar na questão desse comércio com os países que a gente chama de globalizado nesse momento, mas a gente tem que lembrar que são dois polos distintos, então nesse momento a gente está falando de países capitalistas. Tenta-se substituir a moeda que era o ouro, até então, para o comércio mundial, para ser substituído pelo dólar. O dólar fica equiparado ao valor do ouro, mas logo isso não consegue se manter por causa das muitas crises que vem acontecendo. E aí, em 79, a gente já cria um outro padrão monetário para esse comércio mundial, que foi justamente esse câmbio flutuante que a gente conhece hoje, que são as moedas, tem uma equiparação entre as moedas de qualquer nação. É fazer aquela contagem de câmbio, né? Quanto está valendo o real em relação ao dólar, em relação ao euro, e assim vai. Ainda falando dessa questão dos países capitalistas, a gente tem criação dos organismos internacionais. E dois importantes organismos surgem nesse momento, que é o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial, que é Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, mas a gente fala mais como Banco Mundial. Os dois têm um objetivo de emprestar dinheiro ou ajudar principalmente os países que estavam ali enfraquecidos em relação à Segunda Guerra Mundial. Esses países, e assim ganhar mais aliados e fortalecer esse elo em relação aos países capitalistas. E aí, obviamente, outros países capitalistas também se beneficiam desses empréstimos. Porém, esses empréstimos, que eles funcionam até hoje, eles vêm junto do pacote várias intervenções que esses organismos podem fazer no país que está pedindo esse empréstimo. Por exemplo, controle fiscal, controlar taxas de câmbio, impor, né, situações que esses países consigam cumprir os seus compromissos, mesmo que isso gere alguns arroxos salariais, situações nada populares, nada bem vistas pela população, que acabam gerando aí um desconforto entre a grande massa em relação ao FMI. Ok? E o Banco Mundial também segue essa estrutura, justamente tentar fortalecer o capitalismo e melhorar aí e desenvolver mais essas economias. Ou seja, os países eles podem usar para se reestruturar, para fortalecer o seu sistema produtivo, para modernizar o seu sistema produtivo. Esse órgão, o GATT, que é um Acordo Geral de Tarifas e Comércio, ele foi aperfeiçoado, digamos assim, para a OMC. Quando isso? A gente já está falando de um período pós-Guerra Fria. Por quê? Porque aí sim a gente tem uma queda muito grande dos países socialistas, né? A dissolução ali dos países socialistas, o capitalismo com muita força. E aí agora precisa criar mais órgãos que fiscalizem, que regulamente toda essa comercialização desse mundo, sim, agora globalizado. A gente até tem uma nova ordem mundial que vai tratar de países que são líderes de áreas, né? Por exemplo, Estados Unidos com uma liderança muito grande em relação a toda a América, a Europa com uma influência muito grande ali em relação à Europa inteira e à África, Japão e China com uma influência muito grande ali nos países asiáticos, mas todos eles em busca de comercializar entre eles. Justamente porque surgem também vários blocos econômicos com o mesmo intuito de fortalecer as suas economias e as trocas comerciais, surgem organismos que precisam criar regras. E o GATT tem justamente essa ideia de criar regras entre os países sem que tenha nenhuma injustiça entre eles.
Mas é justamente com a criação da OMC que vai ter realmente força de lei. Então, por isso que a gente diz que a ideia seria um GATT mais fortalecido. A OMC, hoje, que é a Organização Mundial do Comércio, ela cria regras, ela escuta, né, as partes que querem comercializar, por exemplo, os países desenvolvidos com as suas altas tecnologias e produtos industrializados, buscando mercado para vender esses produtos. Por isso que a gente fala que como o comércio move toda a economia mundial, né? E as economias em desenvolvimento que também querem mercado para vender os seus produtos de industrialização menos tecnológica, digamos, e as suas matérias-primas, que a gente chama de commodities. Então, esses produtos, todos eles querem a sua organização, né, e sua justiça em relação a essas áreas comerciais. Por que eu tô falando isso? Porque os países fazem muito protecionismo. E protecionismo é visto como uma regra não cumprida dentro da OMS. Às vezes seria aumentar muito uma tarifa alfandegária, proteger ali a sua produção para que ela fique bem abaixo do valor real e possa ter mais vantagem no comércio mundial. Tudo isso, a OMC faz uma interferência para punir ou não, né, os países que estão excedendo essas limitações, essas regras, tá bom? E aí o livro fala um pouquinho pra gente do e-commerce, que a gente vive, né? E agora no período de pandemia estamos vivendo mais ainda, que ele veio justamente com a quarta revolução industrial, que é o meio técnico, científico e informacional. Ou seja, a gente compra o tempo inteiro, nós, pessoas físicas, comércio varejista e também o comércio atacadista, agora através do uso da internet. E aí a gente consegue perceber que os países que mais têm acesso a essa tecnologia são os países que acabam se desenvolvendo mais e acabam deixando um pouco em desvantagem os países que não tenham essa tecnologia, os países bem pobres. Então, trouxe aqui essa tabelinha que está no livro só para a gente observar o quanto esse comércio varejista, é esse que a gente faz o tempo inteiro de comprar pela internet, vem crescendo ao longo do tempo, tá bom? Gente, por favor, mandem as dúvidas de vocês, pode mandar pelo Zap agora, ou pode mandar pelo e-mail, como vocês preferirem, tá bom? Estou à disposição de vocês, façam os exercícios e a gente vai fazer um exercício aí de revisão para nosso próximo encontro e depois a gente já vai iniciar nosso livro 3. Fiquem com Deus.